As decisões informadas começam aqui. Apoie o jornalismo independente e garanta acesso aos artigos de opinião exclusiva. A verdade não tem preço, mas as notícias que dão forma aos seus hábitos de leitura, sim. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. Começa agora o Domínio da Guerra das Manhãs 360, sempre com o Major-General José Arno Moreira. Bom dia, olá, bem-vindo. Muito bom dia a todos, bom dia a todos. A semana passada falámos aqui sobre a profunda, enorme diferença de personalidades entre Donald Trump e Zelensky. Parecia que estávamos a adivinhar o confronto público a que assistimos nesse mesmo dia, na Casa Branca. A reunião acabou sem que o acordo dos minerais fosse assinado. A tensão manteve-se ao longo da semana e o desfecho de todo este episódio agravou-se com o anúncio da suspensão da ajuda militar norte-americana e do fluxo de intelligence para a Ucrânia. General, como é que se resume esta semana e o que é que podemos esperar daqui para a frente? Foi caótica esta semana. Esta semana foi caótica. Bom, vamos ver se conseguimos sistematizar um bocadinho e resumir um bocadinho o que se passou. Bom, vamos começar pelo que se passou na sala oval. Nós quase que adivinhámos o que se ia passar, não é? Porque nós mostramos as diferenças de personalidade entre estas duas personagens. Bom, há três descrições possíveis para isto. Eu vou começar pela descrição de Trump, porque isto mostra muito como é que cada um olhou para este momento. Para Trump este foi um grande momento televisivo. Foi o que se lhe ocorreu dizer sobre o assunto. Um grande momento televisivo. Bom, para Zelensky este foi um momento desagradável. E para nós aqui no Domínio da Guerra este foi um momento clarificador. Nós saímos depois daquele triste espetáculo, saímos muito mais conscientes de tudo aquilo que está em causa e do que aquilo representava. E eu julgo que a Europa tirou consequências na hora, imediatamente a seguir, e basta ler o conteúdo daquilo que foram as declarações, os tweets, os comentários dos vários líderes europeus. Não consigo olhar com razoabilidade para o que se passou na Casa Branca, porque havia um objetivo. Trump tinha um objetivo com esta reunião. Esse objetivo era mostrar que detinha sobre Zelensky um poder tremendo. Isto é, que Zelensky não tinha nenhuma autonomia de natureza estratégica. Isto é, que ele estava inteiramente nas mãos de Trump. Ele, aliás, aquela questão das cartas, de referir aquela questão das cartas, procurava exatamente chegar a este ponto. A Ucrânia depende inteiramente dos Estados Unidos da América e daquilo que os Estados Unidos da América quiserem fazer da Ucrânia. Portanto, havia, por parte da Casa Branca, digamos, uma visão deste encontro como Zelensky chegava, de preferência bem vestidinho. Ao contrário do que tem andado nestes últimos 3 anos. Assinava a declaração dos minerais, almoçava e ia embora. Agradecia muito e ia embora. Este, digamos, era o guião que Trump gostaria de ter visto. Zelensky foi lá por outra razão, porque eles não foram pela mesma razão. Zelensky foi lá para perceber o que garantias eram aquelas, porque as garantias não estavam escritas no documento. Ele queria ouvir da voz do próprio Trump o que é que queriam dizer aquelas garantias de natureza pessoal, que era aquilo que basicamente estava em jogo. Portanto, o objetivo da reunião não era o mesmo para os dois. Zelensky queria aprofundar a questão das garantias, Trump achava que estava tudo dito, só queria uma assinaturazinha. Bom, portanto, havia, do ponto de vista do objetivo, aqui uma diferença muito grande. E depois havia também, do ponto de vista do formato escolhido, aqui um conjunto de questões que ficaram todas por responder. Porquê é que ela teve este formato? Era mesmo necessário que um conjunto de assuntos que são muito relevantes para o futuro da arquitetura de segurança europeia fossem discutidas na presença dos jornalistas e dos holofotes mediáticos? É que as conversações com a Federação Russa não decorreram neste formato. Não houve nada deste formato.
foram feitas à porta fechada, com grande secretismo. A única coisa que os órgãos de comunicação social foram fazer foram tirar a fotografia inicial e depois saíram. Não houve nenhuma discussão sobre a nova arquitetura de segurança europeia pensada pela Federação Russa e pelos Estados Unidos. Ou seja, as duas reuniões que têm consequências e que têm uma importância semelhante foram tratadas de forma absolutamente diferente. Uma rodeada de secretismo, a outra exposta. O que nos leva, certamente, a, no mínimo, ficar com a suspeição de que foi tudo montado. Uma cilada, esta foi uma cilada montada a Zelensky com 2 ou 3 objetivos importantes. Havia um conjunto de frases que estavam claramente preparadas por Vance, apenas à espera de qual era o momento oportuno para isso ocorrer. Uma delas tinha a ver com o facto de Zelensky não estar suficientemente agradecido aos Estados Unidos. Ora, nós recordamos que Zelensky, em 2022, no final de 2022, foi ao Congresso norte-americano para ser aplaudido de pé por republicanos e por democratas. Toda a Câmara se levantou para aplaudir Zelensky. E Zelensky, durante essa sua intervenção, agradeceu 7 vezes ao povo americano, aos governantes americanos, todo o tipo de apoio, o apoio de natureza militar, falou na artilharia, o apoio de natureza diplomático, o apoio de natureza humanitária, falou no conjunto de ucranianos que tinham sido recebidos pelos Estados Unidos, falou nestes apoios todos e todas as outras vezes que agradeceu, fora as outras vezes todas. Portanto, esta provocação de J.D. Vance tinha a ver muito com uma destabilização orquestrada, porque aquela colocação daquele jornalista exatamente naquela posição sobre o fato de Zelensky para iniciar hostilidades, não foi por acaso que lhe foi atribuída a palavra para ele fazer aquela pergunta. Portanto, não perguntou mesmo a Elon Musk, não é? Não, e portanto isto foi mesmo exatamente. Não foi. E portanto isto, para nós, fica a ideia de que foi tudo programado para correr assim. Ou, nas palavras de Trump, um grande momento televisivo. Bom, felizmente estava marcada anteriormente já a reunião de Londres. E, portanto, Zelensky veio muito abatido de Washington e veio para o colinho europeu. Isto é, porque é que isto foi clarificador? E é aí que eu quero chegar a esta ideia da clarificação. Porque nós vimos que Trump está sentado no colinho de Putin e que Zelensky finalmente percebeu que a Europa é que é o seu colinho. É aí que ele se sente bem, é aí que ele é bem tratado e respeitado, e é aí que estamos a tratar do futuro da Ucrânia. E, portanto, a reunião de Londres foi importante também pelo timing em que essa reunião aconteceu. Bom, depois houve muitos telefonemas diplomáticos. Keir Starmer revelou-se aqui uma peça fundamental na articulação entre a Europa, não falo União Europeia, entre a Europa. O que ganhou peso esta semana foi a ideia da Europa, outra vez, mais do que a ideia da União Europeia. Foi a ideia da Europa, de que há valores e que se consegue encontrar na Europa um conjunto de coligações, que é possível formar coligações de vontade em favor da Ucrânia. Ora, Keir Starmer, a Grã-Bretanha nunca falhou aos Estados Unidos. Não é? A Grã-Bretanha nunca falhou aos Estados Unidos. Em todos os conflitos em que, depois do final da Guerra Fria, os Estados Unidos estiveram envolvidos, o primeiro aliado ali à frente com tropas foi o Reino Unido. O que significa que Keir Starmer dispõe também de uma vantagem moral sobre isto todo, em relação aos outros países. E, portanto, Keir Starmer é o interlocutor normal da Europa. Não da União Europeia, mas da Europa. E o facto de não pertencer à União Europeia ainda lhe dá uma vantagem adicional, porque tem outro grau de liberdade estratégica para falar com Trump. E Keir Starmer o que fez foi, andou nos telefonemas com a administração de Trump
a ver se conseguia encontrar uma saída para isto. Essa saída não foi encontrada logo, porque logo no início da semana voltaram à carga quer Zelensky, quer Trump. Zelensky veio dizer aquilo que Trump não queria ouvir, que era, isto, a guerra se calhar está para durar. Já não é exatamente o contrário daquilo que Trump queria ouvir. E Trump, zangadíssimo com tudo isto, mandou suspender a ajuda militar e o fluxo de intelligence para a Ucrânia. E, portanto, finalmente, agora que nos aproximarmos do final da semana, ficamos com a perspectiva de que finalmente Estados Unidos e Ucrânia se vão tornar a encontrar para a semana na Arábia Saudita e, portanto, esperamos que toda esta zanga e toda esta cena, este espetáculo, este grande momento de televisão, como falou Trump, que esteja a chegar ao fim e que finalmente se entre aqui um bocadinho na via da racionalidade e que se perceba, porque a Ucrânia precisa de perceber se verdadeiramente Trump está do lado da Ucrânia e do lado da Europa ou se passou definitivamente para o colinho de Putin. A Europa que passou, lá está, a semana entre reuniões informais em Londres, um plano de rearmamento apresentado por Ursula von der Leyen e um Conselho Europeu convocado por António Costa. General, que balanço podemos fazer de todo este frenesim europeu? A Europa reagiu em tempo. Reagiu assertivamente sobre este assunto e talvez tenha evoluído mais na noção da Europa, da segurança e defesa durante esta semana do que em 3 anos. do que nos 3 anos anteriores. Eu julgo que esta semana foi importante. Eu começo por destacar uma frase que eu considero extraordinária e que reflete o momento em que estamos. Ela foi produzida pelo primeiro-ministro da Polónia quando ia a caminho para a tal reunião de Londres. E Donald Tusk disse o seguinte, atenção, isto devia estar escrito em cartazes espalhados por toda a Europa. Ele diz assim, isto é paradoxal. Então 500 milhões de europeus estão a pedir ajuda a 300 milhões de americanos para fazer face a 140 milhões de russos. Isto é extraordinário. Isto é para nos envergonhar a todos. Eu torno a repetir. 500 milhões de europeus estão a pedir ajuda a 300 milhões de americanos para enfrentar 140 milhões de russos. A dimensão, não é? A noção. A noção da dimensão, a noção da incapacidade de sinergia que se pode obter em 500 milhões de europeus. Isto é extraordinário, esta frase reflete um bocadinho aquilo que é afinal, nós, Europa, se calhar conseguimos fazer mais do que aquilo que temos feito até agora. Bom, a reunião de Londres foi importante porque ela permitiu abrir a via a um núcleo inicial que está muito disponível para a opção tropas on the ground. Encabeçada pelas duas potências nucleares na Europa, pela França e pelo Reino Unido, ao qual já se agregaram, agora é preciso estudar as condições e a arquitetura em que isto pode ser feito, mas um conjunto significativo de países. Já se fala em cerca de 20 países. E, sobretudo, porque isto vai puxar também para aqui, provavelmente, países que não pertencem à União Europeia, como, por exemplo, a Turquia. É fundamental, em face daquilo que foram as últimas declarações de Erdogan e a posição oficial da Turquia desde o início, a Turquia é um peso enorme que pode vir para esta coligação. Tem um dos grandes exércitos da NATO, a Turquia. Está interessadíssima em pôr um ponto final à expansão imperial da Federação Russa. Lembra-se certamente de que a Crimeia já andou ali nas mãos do Império Otomano. E, portanto, é fundamental trazer a Turquia para isto, além de outros países. E depois, também, a chegada de Merz à função de chanceler, muito brevemente, que mudou o seu discurso. A Alemanha vai rearmar. Ora, o que é que significa? Significa que durante esta semana saímos completamente abatidos daquilo que foi a reunião na Sala Oval e chegamos ao final da semana aqui com outras perspectivas.
E onde é que nós vemos que essas perspectivas são boas? É nas declarações de Moscovo. Entretanto, as garrafas de champanhe já foram tapadas outra vez, porque esta coligação que parece ter pés para andar, por um lado, que agrega um conjunto muito grande de países e que, sobretudo, conta agora com 2 fatores novos, que é, será que o chapéu nuclear francês pode proteger também aqueles países da Europa que poderiam ser vítimas de agressão por parte da Rússia? Isto muda a equação. E Moscou ficou zangadíssimo com esta perspectiva. E depois a chegada de Merz, também a chanceler, acabando com aquilo que era um travão à dívida, ao déficit, para poder rearmar a Alemanha. Isto muda as condições. Eu recordo, para terminar, outra vez, mais uma vez, a frase de Donald Tusk. 500 milhões de europeus estão a pedir ajuda a 300 milhões de americanos para combater 140 milhões de russos. Já temos título para o podcast. Já temos título para o domínio da guerra. Dmitry Peskov disse esta semana que seria improvável que as negociações de paz para pôr fim à guerra na Ucrânia pudessem acontecer antes de se resolver a questão do funcionamento operacional das embaixadas de ambos os países. Mas, general, isto é algo que pode demorar tempo. Isto não é contrário à pressa de Donald Trump em resolver o conflito? Pois é evidente que é contrário. Isto é, Trump não andam a conversar. Não. Trump zangou-se com Zelensky porque Zelensky ousou dizer que a guerra estava para durar e que Zelensky não era um homem de paz, tinha que ser substituído porque Zelensky era um obstáculo a que rapidamente chegasse ao acordo. Ora, o que Moscou veio dizer exatamente nesta mesma semana é dar razão a Zelensky. É que isto, afinal, não é apenas uma questão de cessar fogo. A Rússia não aceita cessar fogo, ficou claríssimo em todas as suas declarações. Ela quer uma solução à escala global que lhe, segundo ela, lhe possa garantir as condições de segurança. Isto é, não aceita um cessar-fogo nos termos em que ele está a ser proposto. Isto é, então, mas isto é dar razão a Zelensky. A guerra está para durar. E, mais uma vez, como nós aqui também já referimos em programas anteriores, a Rússia está cavalgando esta ideia da pressa de Trump a introduzir outros assuntos na agenda. Este assunto das embaixadas é extraordinário, que é o que trazemos aqui como exemplo. É absolutamente extraordinário. Os Estados Unidos não têm nenhuma embaixada na faixa de Gaza para dialogar com o Hamas. Isto é, para ser mediador, não é preciso ter as embaixadas a funcionar. Toda a negociação que foi feita, juntamente com o Qatar, com o Egito, etc., não havia relações diplomáticas estabelecidas com o Hamas. Isso não impediu a tarefa de mediação. Portanto, os Estados Unidos podem perfeitamente exercer a sua missão de mediação no conflito da Ucrânia sem terem normalizado e em pleno funcionamento as suas embaixadas. Ou seja, isto serve para quê? Para ganhar tempo. A Federação Russa não está interessada em que isto seja um processo de natureza rápida e muito menos que comece por um cessar-fogo. Ela quer extrair todas as consequências e ver se consegue um colapso da Ucrânia para já nem ter que assinar um acordo, porque entretanto a Ucrânia colapsou. Isto é uma imensa cortina de fumo que os Estados Unidos estão a lançar sobre os nossos olhos, de em público virem pôr o dedo em riste a acusar Zelensky de não ter pressa no acordo, quando se sujeita a estas declarações da Rússia, que mais não fazem do que prolongar esta situação de guerra, que de momento parece bocadinho favorável à Federação Russa para obter os seus objetivos de longo prazo. Portanto, era importante que os Estados Unidos, como mediador, também tivessem um dedinho que pudessem pôr no ar de vez em quando, não é todos os dias, mas de vez em quando o dedo mindinho, pelo menos o dedo mindinho, pudessem pôr o dedo mindinho no ar para dizer à Federação Russa isto é uma tática para fazer prolongar o conflito que é contrário aos meus interesses.
Colocamos hoje o nosso ponto de mira sobre o plano de reconstrução de Gaza, apresentado pelo Egito na Cimeira Árabe de terça-feira. General Arnaud Moreira, o que diz este plano e que dúvidas pode suscitar? Bom, há muito tempo que não falávamos disto, mas é verdade. Também se compreende que a questão da Ucrânia tenha tomado a prioridade dos nossos comentários. Mas de vez em quando temos que olhar para aquilo que se passa no Médio Oriente. Até porque há uma lição a extrair daquilo que se passa no Médio Oriente e para a qual a Europa tem que olhar também. Não apenas para o que se está a passar no Médio Oriente, mas sobretudo para a técnica e para a tática que está a ser utilizada pelos países árabes para lidar com esta questão. Bom, mas vamos começar pela proposta, pelo plano de paz. Este plano de paz surge porque é uma espécie de uma alternativa árabe ao plano da Riviera elaborado ou vocalmente exposto por Donald Trump. O plano de Donald Trump não caiu certamente bem nos países árabes e eles reuniram-se em cimeira, numa cimeira extraordinária no Egito, para ouvir um plano que basicamente foi desenhado pelo Egito. Esse plano contempla 3 fases. Estamos a falar da reconstrução de Gaza. Medidas que são medidas interinas e imediatas, depois uma parte de governo de Gaza e depois a questão da reconstrução. Bom, a primeira parte, que seriam estas tais medidas internas, teria uma duração de cerca de 6 meses. A administração, porque este é um aspecto que é fundamental, a administração estaria entregue a tecnocratas. Isto é, para sair desta divisão entre a Hamas e a autoridade palestiniana, seriam palestinianos, mas tecnocratas. Isto é, não ligados especificamente a nenhuma das partes políticas. O que parece uma solução até, enfim, que pode ter pés para andar. É interessante, uma solução interessante. E começaria por limpar aquela enorme estrada que faz a ligação norte-sul, que é a Salah al-Din, que é a principal estrada de ligação entre o norte e o sul da faixa de Gaza. Depois seriam, ainda nesta primeira fase, construídas casas temporárias. Portanto, ainda não é a construção definitiva, eram casas temporárias para 1,2 milhões de palestinianos. E seriam restaurados cerca de 60 mil edifícios. Isto para quê? Para evitar que a população de Gaza, os palestinianos, tenham que sair de Gaza. E depois, esta era uma fase que duraria à volta de 6 meses, é uma fase muito... É tudo muito temporário. E depois teríamos uma fase já mais de reconstrução, digamos. Essa mais longa. Essa mais longa, com 4, 5 anos. E então seriam construídos aquilo que se calcula ser à volta de 400 mil casas aí já definitivas. E seriam restaurados os serviços essenciais de água, eletricidade, esgotos, etc. Quem pagaria isto? Bom, as estimativas egípcias são de 53 mil milhões de dólares. Isto é muito dinheiro. E como é que seriam obtidos? Bom, haveria uma espécie de uma conferência internacional de doadores em que se procuraria que cada um contribuísse, mas certamente que os Estados Árabes serão os grandes contribuintes para o plano, até porque o plano é deles, não é? Até porque o plano é deles. Bom, esta é a parte da construção civil. Aí, enfim, estamos todos de acordo que a construção civil é uma coisa de natureza técnica. O problema é a parte política. E aí começam os problemas deste plano. É que este plano não aborda a questão essencial, que é, aliás, a questão que está a paralisar o avanço destas negociações da segunda fase do cessar-fogo. Quem é que governa Gaza? A primeira fase estava vista que eram tecnocratas, mas nesta segunda fase, quem seria? Pois, esta é a grande questão. É que o plano do Egito é de que haveria uma transição para a autoridade palestiniana. Sendo que esta transição também poderia ser acompanhada por uma força internacional organizada e nomeada pelas Nações Unidas para garantir a transição. Então e o Hamas?
O plano não diz nada sobre o Hamas. E esse é que é o problema. Esse é o problema que temos debatido desde o princípio. Alguém vai ter que desarmar o Hamas, porque o Hamas não quer ser desarmado. O Hamas não quer ser desarmado. Não são os belíssimos olhos da autoridade palestiniana que vai convencer o Hamas a desarmar-se. Portanto, este plano tem aqui aspectos que podem ser naturalmente aproveitados, mas tem aqui um problema, é que não resolve o problema de fundo, que é a questão: o que é que se faz com o Hamas e com a sua estrutura de natureza militar? Eles não querem abandonar o poder, isso é claro. E agora, e só para terminar, porque é que a Europa tem que olhar para isto? Porque o que é que fizeram os países árabes? Não se limitaram a queixar-se dos Estados Unidos. Reagiram e fizeram uma proposta e assinaram unanimemente essa proposta. A tal união, não é? A tal união. Ora, se nós queremos resolver o problema da Ucrânia, primeiro temos que consensualizar entre nós e a Ucrânia qual é o estatuto final que deve ter, que devem ter estas negociações, e temos que apresentar um plano alternativo aos Estados Unidos. Não podemos estar apenas a lamentar-nos daquilo que Donald Trump, nos seus dias mais felizes e menos felizes, nos transmite através das suas redes sociais. Nós voltamos unidos para a semana. Unidos para a semana. General Adão Moreira, muito obrigada. Bom fim de semana para todos. Si também. Obrigado.